É 264. Sim, aqui, né? Qual é o teu número? 264. Quinta-feira. Aqui? Quinta-feira. É como vai dar a mão sopa. Também quis fazer divisão. Quis fazer divisão. Não era hoje, quis fazer divisão. Agora fazer isso. Também não confio. Está bem. Está uma vagante. Emocionante está. Ela vai se chamar para que não. Sim. E esta não se fazer também. Isso passa. Porque há direito. Se passa uma pessoa que não se faz, não coisa que faz. Ela não pede. Que se passa. A mim está sendo modo.
justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. Descerá como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiz de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins do mundo. O Senhor salvará os pobres e libertará os oprimidos. Terá compaixão dos fracos e dos pobres, e defenderá os oprimidos. Enquanto viver, se a lealdade do ouro da Arábia, por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirão. O seu nome será eternamente bendito, e terá o sol. Bendito o Senhor Deus de Israel, só Ele faz maravilhas. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre. Amém. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Deus. A vós que sois, que erais e que haveis de vir, que assumis o vosso imenso poder e reinais. De dar recompensa aos vossos céus, aos profetas, aos santos, aos que temem o vosso nome, pequenos e grandes. Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam junto de Deus dia e noite. Desprezaram a própria vida até aceitar a morte. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora chegou a salvação e a realeza do nosso Deus. Senhor nosso Deus, e pela humilhação do vosso Filho, levantar-se o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa audiência, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Cristo, vosso Filho, que a Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura
esposo disse: o irmão deste morreu, e ele ficou a ser o único filho de sua mãe. Nosso pai gosta muito dele. Mas tu disseste: eis os teus servos, trazei-mo aqui para que eu o veja com os meus olhos. Se o vosso irmão mais novo não vier convosco, não podeis voltar à minha presença. Quando voltamos para junto do nosso pai, teu servo, referimos
Não quebreis ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrares em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e ficar em sua casa, até partirdes daquele lugar. Ao entrares na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não receber nem ouvir as vossas palavras, saí dessa casa ou dessa cidade, e sacudi pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, haverá mais tolerância no dia de juízo para a terra onde se Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabámos de escutar esta leitura, a primeira tirada do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, recorda-nos aqui uma das passagens mais comoventes de todo o Antigo Testamento, que é a manifestação de José aos seus irmãos. José tinha sido vendido como escravo para o Egito. No Egito foi escolhido pelo faraó. E o que acontece? Ele acabou por ser condenado, mas depois viram que estava inocente e foi readmitido. Agora, veio o tempo da fome e no Egito havia muita comida, porque eles tinham, durante os 7 anos de boas colheitas, recolhido a mandado do faraó e de José o excedente para poder valer os dias da fome. Então, os irmãos de José, que também passaram a fome nessa altura, foram ao Egito buscar alimento. O irmão ouviu-os falar e conheceu que eram os seus irmãos, mas não se manifestou logo. Para quê? Exatamente para lhes dar tempo para que eles pudessem converter. Porque eles pensaram que isto está-nos a acontecer, porque vendemos os nossos irmãos e não temos pena deles. E José, que agora era o vice-rei do Egito, compreendia perfeitamente tudo o que eles diziam, mas eles não sabiam que era o irmão. Então, na leitura de hoje, vemos que ele exige que o irmão mais novo seja levado até o Egito. Para quê? Para testar a boa vontade e a fé daqueles seus irmãos. Então, eles acabaram por levar o irmão, e aí José deu-se a conhecer. E esta passagem é maravilhosa. Porquê? Porque ele chora com os irmãos. Ele foi vendido pelos irmãos. Né? E agora, ele vai ser a salvação para os irmãos. E chora. Chora porquê? Pelo amor que ele tem àqueles seus irmãos. Apesar de ter sido vendido por eles, só temos uma passagem na Escritura que não ultrapassa esta. É da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tudo o resto, realmente, esta passagem é das mais maravilhosas, mais belas que tem a Bíblia. Então, José apresenta-se. Diz que está casado, tem uma mulher, 2 filhos. E agora quer que eles vão buscar o pai e o tragam para o Egito para poder sobreviver à fome que vai graçar, que está a graçar no mundo nessa altura. Ainda havia mais anos de fome. É realmente maravilhoso. E o que é que isto nos vem dizer a nós? Vem-nos dizer que nós não podemos ficar com má vontade, seja de quem for. Porquê? Porque Deus vê o que se passa no coração das pessoas. E então, o que é que Ele pretende das pessoas? Que em vez de olharem para os outros como inimigos, olhem para eles como pessoas que é preciso amar. Por isso Ele mandou aos seus discípulos que amassem até os inimigos. Porquê? É esse
gente dar amor para que eles possam cair em si e converter-se. No Evangelho que eu acabei de proclamar, Jesus dá os seus conselhos aos seus apóstolos. Envia-os a proclamar que o reino dos céus está próximo. E então, o que é que eles pedem? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, sarar os leprosos, expulsar os demónios. Mas atenção, sem interesse, receber-se de graça, dá graça. A gente diz assim, pois naquele tempo, Jesus viu os apóstolos, eles foram, pegaram, fizeram milagres, mas nós não sabemos o que temos de fazer. E a gente diz assim, curar os enfermos, compete a nós ajudar as pessoas doentes, ultrapassem a sua doença, que é o que é senão curar. E que as pessoas estão a conversar, por exemplo, o Padre perdoa os pecados, o que é senão curar as pessoas espiritualmente. Portanto, hoje continua a ver exatamente isso, embora a gente pense que não, isto é só no tempo de Jesus. Depois, expulsar os demónios. O que é expulsar os demónios? É ajudar as pessoas a vencer as tentações, para não caírem na tentação. E depois diz, não tocareis ouro nem prata ou cobre, para guardar nas vossas bolsas, nem leveis alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. É exatamente isso. O trabalhador da vida do Senhor não anda por interesse, mas exatamente para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação e da paz. E depois disso, quando entrares em alguma casa, ou em algum alguém, ficai nessa casa. Não andeis de casa em casa. O nosso grande pecado hoje é esse. Nós andamos preocupados com o que se passa na casa dos outros, na vida dos outros. Esse é o maior pecado que nós temos hoje. Que é queremos saber o que se passa com os outros, o que se passa na casa dos outros. É o grande pecado de hoje. Porque a gente quer criticar, a gente quer saber, a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer mandar. Esse é o problema que nós temos hoje, o grande problema. Por isso Jesus diz, não andar de casa em casa. Eu entrar-se na casa, está o lugar, deseja paz. Não para saber o que é que se passa lá, mas para trazer a paz, o amor, o perdão às pessoas que estão na casa. Por isso é que o maior pecado hoje é esse. É nós não sermos capazes de estar preocupados com a nossa vida, estamos preocupados com a vida dos outros. E depois, se não perceberem e não ouvirem as vossas palavras, sacudiu o pó dos vossos pés. Porquê? Porque as coisas são assim. Se as pessoas, há pessoas que tomaram essa decisão de seguir outros caminhos e não querem que se perturbem, não querem, mas nós temos que respeitar. As pessoas temos que respeitar as opções que eles fizeram. Não podemos impor as nossas a ninguém. Temos que saber respeitar. E por isso eu disse, haverá mais tolerância e juízo para a terra que se toca e morra do que para essa cidade, para essa população.
o Papa Leão e o nosso Bispo Manuel, e fortaleceis para guiar fielmente a vossa Igreja. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Protegei, Senhor, as nossas aldeias e cidades e afastai delas todos os males. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Multiplicai como rebentos de oliveira ao redor da vossa mesa, os filhos que se consagram ao vosso reino, para seguirem de mais perto a Cristo em pobreza, castidade e obediência. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Confirmai que vós aqueles que vos consagram a sua virgindade, para que sintam o poder para onde quer que vá. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dai aos frutos a vossa paz eterna. Confirmai a sua união connosco, unindo a comunhão e fé espirituais. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Levem o comentário nesta Eucaristia, para que o Senhor perdoe os seus pecados e lhe dê a paz e descanso e a felicidade eterna. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ao oferecer, Senhor, o nosso sacrifício vespertino de louvor, nós pedimos humildemente que, meditando continuamente na vossa lei, alcancemos um dia à luz e o prêmio da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vós, Senhor, salvais o povo humilde. Quem é Deus senão vós, Senhor? E abateis os olhos dos soberbos. Quem é Deus senão vós, Senhor? Quem é, pois, Deus senão vós, Senhor? Quem é Deus senão vós, Senhor? Oremos, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus para tudo. Receba o Senhor tuas mãos de sacrifício para a honra e glória de Deus, para o nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a oração consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Pela nossa palavra, por quem tu enviastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, pessoa do poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e pedir para vós um pouco de sangue, estendemos os braços em valor de Deus, que distribuísse a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos todos santos que tornamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Santificai esta fonte, derramando sobre ele o vosso Espírito, nós somos para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora em que você entregava para voluntariamente escolher a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
João, logo no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ministério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e a vossa salvação e vos damos graças por nos admitiste a vossa presença para vos servir nos santos mistérios. Humildemente suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram da esperança da ressurreição, de modo particular por a intenção recomendada nesta Eucaristia. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, os nossos familiares, amigos, benfeitores, consagrados, admiti-os à luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, bem-aventurados apóstolos, São Tiago e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com toda a fé e com toda a confiança, vamos lançar ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não eis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz segundo a vossa vontade. Vosso reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor seja sempre convosco. Louvado seja Jesus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Provai e ver como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dê-me só palavra de ressurreição. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos. Vinde a mim, vós todos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Vinde a mim, vós todos,
Saboreai e vede como o Senhor é bom. Vinde a mim, vós todos. Feliz o homem que nele se refugia. Vinde a mim, vós todos. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Vinde a mim, vós todos. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Vinde a mim, vós todos. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Vinde a mim, vós todos, voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Vinde a mim, vós todos. Senhor, são graças para nos dar uma magnífica estar antes da fé. O Senhor alimenta e enche de bens, tem fome de justiça. O Senhor alimenta e enche de bens, tem fome de justiça. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois pôs os olhos na humildade da sua serva, e hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso seja em mim para mim. Santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os governos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens, e ao que despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Como tinha prometido a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor enche de bens os que têm fome de justiça. Oremos. Senhor, que nos saciasses com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje eu pedias a missa que ela abaixo na misericórdia. O Senhor esteja convosco. Espírito do Lord. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum
hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
tentar reparar. Os vasos finalmente estão limpos. Exato. Vá, força. Boa tarde.